Novamente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Alana Farias, né? Sou diretora executiva do Instituto Neuroin. E é um prazer imenso receber essas duas pessoas maravilhosas aqui, que vai falar um pouquinho, né, sobre o consumo de açúcar e dano cerebral. Grazi vai se apresentar e Ticiana também. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom dia, gente. Meu nome é Ticiana, como a Ana já falou. Eu sou nutricionista e, geralmente, sempre tem muito a área comportamental, a área de nutrição, relacionada à psiquiatria também. Então, a gente vai fazer aqui uma casadinha bem legal para passar esse conhecimento para vocês de uma forma bem simples, que realmente esse é um assunto, como eu disse até nos meus stories, que precisa ter, sim, ser mais colocado na mídia para a população, para que a gente tenha, né, todo um conhecimento mais vasto sobre isso. Com certeza. Bom dia, pessoal. Eu quero dizer que é uma imensa alegria estar aqui hoje falando para vocês na companhia de duas pessoas incríveis, profissionais excelentes, e a saúde realmente precisa ser debatida. Eu sou Graziele, eu sou acadêmica do curso de Medicina Convivências, no bacharelado interdisciplinar em saúde pela Universidade Federal da Bahia. E eu acho que conhecimento compartilhado é aquilo que nos fortalece. Então, a gente poder estar aqui hoje compartilhando conhecimento, dividindo, aprendendo, repassando isso para vocês de uma maneira simplificada, nada mais é do que também fazermos educação em saúde, que é tão importante e nos enriquece tanto. Então, tenho certeza de que esse encontro será muito enriquecedor. Aproveitem, espero que vocês gostem e estamos aqui à disposição também para debatermos esse tema super importante e quaisquer dúvidas que possam surgir da parte de vocês. Então, pessoal, já mandou um aviãozinho, podem também mandar o 100% aí, o coraçãozinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que essa é uma live com muito conteúdo, então entregam mais para mais pessoas, e esse é o nosso intuito, né? É fazer com que o conhecimento seja agregador e traga cada vez mais seguidores, né, e pessoas para entender e debater esse tema com a gente. Então, vamos lá. Antigamente, né, se acreditava que o cérebro humano ele era o mais especial porque ele era o maior, né? E depois viu-se que não é bem assim, porque o cérebro da baleia, por exemplo, tem 9 quilos. Então, não era o tamanho que fazia o nosso cérebro ser tão especial assim. Então, o que era, né? E isso intrigou os cientistas. E vários cientistas no mundo inteirinho foi, então, verificar o que fazia o nosso cérebro ser tão especial. E eis que uma pesquisadora cientista brasileira, doutora Suzana Herculano Zel, fez um método muito simples, né? Ela pegou cérebros de biópsia e macerou esses cérebros e fez a contagem do núcleo das células. Então ela viu que não era o tamanho do cérebro que era o mais eficiente, né? E sim o número de células, né? Porque os 100 bilhões de neurônios era um número que não é verdade, né? Então foi visto que haveria necessidade de repensar esse número. Então ela chegou à conclusão de que o que fazia o nosso cérebro ser especial diante de todos os outros seres da natureza, né, era a complexidade de células que existiam e a arquitetura celular dentro daquele universo. E o nosso cérebro, né, o cérebro humano, ele utiliza 25% de toda a energia consumida, né? E isso, para os nossos antepassados, era muita coisa, né? Era muita energia. Então, a gente tinha que passar o dia todo comendo. Né? E viu-se que o seguinte, a gente tinha que fazer uma otimização dos alimentos. E com a descoberta do fogo, que o fogo, né, ele melhora a digestão e, portanto, a nutrição, e isso fazia com que houvesse uma melhor otimização dos nutrientes que eram absorvidos. E isso facilitou muito. Então, ao invés da gente passar a maior parte do tempo comendo, procurando comida, a gente, então, otimizou, né, esse tempo e melhorou as nossas ferramentas, e isso também cria novas sinapses, né? Porque tudo que a gente aprende de novo cria novas sinapses, novos caminhos cerebrais, né? A
articulação de células também, comunicação e tudo isso é evolução, né? Então tudo isso contribuiu também, uma série de fatores. Né? Aí eu queria saber de ti, que é nutricionista, né, gente? Como que anda a alimentação, né, em todo o Brasil, né? E principalmente com esse contexto de pandemia, né? Que a gente depois vai falar o que aconteceu, né? Bom, Aluna, assim, hoje em dia, as pessoas, elas têm acesso, né, à alimentação e tal, mas elas têm pouco acesso à informação. Então, por exemplo, quando eu me alimento mal, né, eu tenho acesso aos alimentos mais gordurosos, com mais açúcar, eu tendo a comer mais, né? E quando eu tendo a comer mais esses alimentos, o meu organismo ele não fica bem nutrido, né? Eu sinto fome ainda, afinal de contas faltam nutrientes essenciais que estão nos alimentos mais saudáveis. Partindo disso, a gente passa a prejudicar todo um organismo, né? E essa coisa prejudicial faz com que a gente falte a produção até de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, eles são também feitos ali no eixo bidirecional, intestino-cérebro. Quando esse intestino-cérebro, esse eixo bidirecional, ele é prejudicado, essas sinapses, né, as sinapses e os neurotransmissores, eles não funcionam bem, né? O que atinge uma parte do cérebro também, que é a parte comportamental, né? Por conta, se não há sinapses feitas regularmente e de forma saudável, consequentemente o cérebro todo é afetado. Então, tanto a parte comportamental também, né? Porque afeta diretamente as nossas emoções. Então, acaba sendo uma cadeia, uma má alimentação que vai levando ao organismo prejudicado, que prejudica na produção dos neurotransmissores, né? E, consequentemente, como eu falei, as sinapses também não são feitas direito de um neurônio para o outro, afeta a parte do cérebro comportamental, né? E aí vai direto nas suas emoções. Então, assim, sim, o açúcar realmente provoca um dano ao cérebro e a gente precisa rever a forma como a gente está ingerindo essa quantidade de açúcar, que querendo ou não, o açúcar também é importante para o cérebro, né, para a energia, mas aí a gente vai adequando com o passar do tempo. Então, gente, houve um estudo, né, eu não vou lembrar o nome do instituto agora, que eu li hoje de manhã, que identificou que o brasileiro consome 50% a mais de todo mundo de açúcar. Então, é muita coisa, é muito açúcar, viu? E o açúcar vicia, né, gente? Quem nunca comeu um doce e sentiu, ai, que delícia, né? O sistema dopaminérgico ativado na hora. Então, isso é o que faz com que a gente se vicie, goste tanto e consuma tanto, né? Como Tice falou. Você sente bem. Então, quando você sente bem, você quer repetir a dose, né? E aí, a gente vai comendo. Mas o que acontece também é que um estudo da Nutrinet Brasil, né, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, revelou que durante a pandemia houve uma piora na alimentação de pessoas de menor escolaridade no Norte e Nordeste. Além da questão de escolaridade, né, tem a questão também de aquisição, né, aquisição que em outro momento a gente vai falar sobre isso, né, que a gente não quer entrar nesses trâmites hoje. Mas, e o aumento de alimentos processados. E alimentos processados, a gente, né, vai aumentar açúcar, aumenta a gordura. Saturada. Pronto. Aí vai aumentar o consumo de gorduras trans, de gorduras saturadas e carboidratos simples, o que literalmente vai prejudicar de forma incisiva esse processo, né, dano cerebral, se não for consumido adequadamente, né? De forma equilibrada. Porque também não dá para tirar tudo assim de uma hora para outra, né? Aos pouquinhos a gente vai se reeducando. Eu vou fazer uma pergunta para a Grazi agora.
Então, diante dessa conjunção, Grazi, quais doenças em sua prática médica, né, na sua experiência, que você acredita ser mais comum diante dessa conjuntura? Sim. Veja, antes da gente falar das doenças propriamente ditas, eu acho que é importante também ressaltar que a saúde não é a ausência de doença, né? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, defende que o conceito de saúde se resume a um quadro de perfeito bem-estar físico, mental, social. Então, partindo desse princípio, é importante que nós, enquanto sociedade ou pessoas atuantes na área da saúde, entendamos que existe uma amplitude de fatores que podem corroborar para esse processo de saúde e doença e entendamos a subjetividade de cada indivíduo. Né? Então, cada sujeito vai adoecer por fatores distintos, que estão relacionados com fatores genéticos, fatores que se assemelham com a situação epidemiológica e também os determinantes de saúde que são sociais, né? Relacionados com a aquisição, com a alimentação, com acesso à alimentação, a segurança alimentar, né? A fome é uma questão muito importante hoje, então pessoas que não têm acesso à alimentação têm uma alimentação completamente desequilibrada e Tice sabe muito melhor sobre isso do que eu. Pessoas que não têm acesso à renda, trabalho, à segurança, então são vários fatores que fazem parte desse adoecimento, né? Então, além disso, após a situação da pandemia pela Covid, a gente pode caracterizar que o perfil de adoecimento do brasileiro mudou, né? Estudos que têm relação com a carga global de doenças caracteriza que o perfil de adoecimento do brasileiro mudou nos últimos 20 a 30 anos, passando de um perfil que se associava, com doenças infecto-contagiosas para atualmente as doenças crônicas não transmissíveis, né? São doenças que surgem silenciosamente e causam danos talvez irreversíveis à qualidade de vida e à saúde desse indivíduo, né? Sendo elas as mais comuns, a diabetes mellitus tipo 2, que está associada aos hábitos, inclusive hábitos alimentares, a hipertensão, a própria obesidade, né? As doenças cardiovasculares e as neoplasias malignas, que são os cânceres, né? Então, todas essas condições estão associadas ao consumo excessivo de açúcar e acrescento também outras condições que não são consideradas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças hepáticas, com o exemplo da esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, as doenças dos transtornos mentais e inflamações crônicas. Então, é um apanhado muito grande de condições que podem surgir por um simples ato, né? Por um simples consumo excessivo de açúcar associado a outros fatores. São doenças que são multifatoriais, mas que têm essa relação íntima, próxima com o consumo excessivo de açúcar. Então, quando a gente ingere açúcar em excesso, o que vai acontecer? O nosso pâncreas vai produzir insulina, né? Para regular os níveis de glicose na corrente sanguínea. Só que se esse consumo for excessivo, constante, possa ser que a quantidade de insulina produzida não dê conta de equilibrar, né? Ocorra um desequilíbrio metabólico e o paciente ou o indivíduo pode desenvolver aquilo que chamamos de hiperglicemia, vindo a desenvolver diabetes mellitus ou não. 2, né, de acordo com fatores associados. Então, existe essa sobrecarga da função pancreática para tentar equilibrar os níveis de glicose. E o que vai acontecer com isso? Essa glicose em excesso vai ter 2 caminhos. O primeiro caminho será ser absorvida pelas células em forma de glicogênio e o segundo caminho, que é o que sobra, digamos assim, aquilo que não é absorvido, se transforma em gordura. Então, ou seja, o excesso do açúcar consumido se transforma em triglicerídeos, em gordura. Essa gordura vai ser dissipada pelo corpo e aí vai favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares pela própria deposição de placas de gordura
no endotélio, né? Que é no endotélio vascular, na parede interna dos vasos sanguíneos. Então, doenças cardiovasculares, a própria esteatose hepática, o acúmulo de gordura na cavidade abdominal, que é o que chamam de gordura visceral. E aí vem o sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus, enfim, são uma gama de doenças, patologias que podem surgir. Além dessas, estudos recentes mostram que transtornos mentais também estão associados com o consumo excessivo, né, do açúcar. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Unifesp, estabeleceu uma relação próxima entre a depressão e o consumo excessivo de açúcar, porque o consumo excessivo de açúcar vai desequilibrar os neurotransmissores cerebrais, a produção, vai ativar o eixo, o centro dopaminérgico e também desativar outros neurotransmissores como a serotonina e a ornefrina, né, que está relacionada com o apetite. Então, essa pessoa pode desenvolver compulsões alimentares associadas aos transtornos mentais. Então, são várias condições, várias problemáticas que o indivíduo pode desenvolver. Não é uma causa só, e não é uma doença só, não é uma causa única. Mas, ou seja, os hábitos alimentares, de forma geral, vão influenciar na saúde global do indivíduo, né? Já passo para você, Tícia. Isso que Grazi falou é muito interessante, porque assim, antigamente se acreditava que o açúcar só estava relacionado ao diabetes, né? E hoje não, hoje a gente chegou ao cerne do problema, que é o açúcar fazendo inflamação, né, no corpo inteiro e também no cérebro. E o cérebro, como a gente falou, né, antes, consome 25% de energia, então ele é bem afetado, né? A gente vai ver aqui ao longo da live que outros estudos também mostram isso, né, que células têm uma desregulação de FAP, que são uma proteína fibrilar importantíssima para o nosso sistema nervoso central. A gente vai falar sobre isso, é interessante demais. E quando a gente fala também de um aspecto, a gente, como o Grazi falou e disse também, a gente tem que ver a globalidade do indivíduo, né? Nós, quando a gente vai ao médico, e hoje tem várias especialidades, né? E a gente graças a Deus, mas essas especialidades têm que conversar e convergirem entre si, não é? Então, assim, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, né? Essa conversa de vários setores de saúde, porque, como a gente sabe, a gente tem que melhorar o nosso metabolismo, nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, dormir bem. O social, a gente tem que ter amigos, tem que conversar, né? Tem que chorar, tem que rir, tem que... Os humores, nós somos neuropsicoendócrinos, então, se a gente não estiver bem mentalmente, a gente não vai estar fisicamente, né? Sempre vai ter alguma coisa falando no nosso corpo, né? Seja níveis bioquímicos, né? Ou até às vezes manchas, né? Eu sou do interior, então minha falava assim, nossa, você está muito nervosa, porque saiu uma mancha, né, de você. Então, o nosso corpo fala de várias formas e sinais, e a gente tem que saber entender e dar atenção a esses sinais, né? Então, se algo não tá bem, vamos refletir o que é que não está bem, né? E vamos a profissionais que saibam verificar, averiguar isso e nos entendam o global do indivíduo. Porque nós não somos... Eu sou bióloga, né, gente? Mas eu não sou um ser biológico, eu sou um ser biológico social, né? É uma série de coisas, a gente não é uma coisa só. Nós somos um mundo, parte do universo. E por isso nós também somos um ecossistema diverso de micro-organismos, a gente nunca está só. Agora a Tícia quer falar um pouquinho também dessa parte social. Então, gente, retomando aqui o que a Luna estava perguntando, né, para a Grazi, da questão da pandemia, eu vou passar para a parte mais comportamental aqui para falar do porquê que ocorreu. Quando a gente estava em casa, na pandemia, preso, sem poder sair, ir lá, enclausurados, de saco cheio, isolado, qual era a gente veio procurar uma recompensa, né, para que a gente pudesse ficar mais calmo, ter mais prazer e ficar, né, enfim, ter uma coisa gostosa para fazer, porque, né, só que muitas pessoas recorreram o quê? Aos alimentos, às comidas,
cozinharam mais, muitos até chegaram a descobrir, né? Se descobrir cozinheiros e acabaram vendendo suas marmitas por... enfim. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é o seguinte... Essa questão de muitas pessoas terem recorrido à comida, geralmente são comidas mais palatáveis, comidas mais gordurosas, com mais açúcar, gordura trans, açúcar refinado e etc. E isso ocorreu em excesso. Muitas vezes, naquele momento de estresse, foi ali a única válvula de escape, e a válvula de escape mais fácil, que está mais disponível para a gente, é a comida. Então, ela meio que se transformou num suporte emocional para aquelas pessoas que sim, aumentaram o sobrepeso, muitas vezes, muitas sedentárias, né? Porque, por exemplo, tem gente que só malhava na academia, tinha gente que não tinha disposição para malhar em casa, não tinha o estímulo dos amigos, dos instrutores ali para estar presente, perto. Então, isso realmente levou a um agravo da situação, tanto com relação ao sobrepeso, mas decorrente dos transtornos alimentares, né, Grazi? Que aumentaram bastante durante a pandemia por conta da compulsão, e aí essa compulsão levou ao sobrepeso, esse sobrepeso levou a baixa autoestima, essa baixa autoestima dentro de casa, ainda sem ter muito contato com pessoas que elevaram essa autoestima, etc., aumentaram essa questão da depressão, da ansiedade. Então, são fatores assim, bem importantes que inclusive, durante a pandemia, vieram mais à tona e que agora não podem ser esquecidos, né? A gente tem que lembrar que, independente de pandemia ou não, existem pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, com transtorno alimentar, e que é importante a gente estar falando sobre isso. Então, gente, como disse a Ana falou, né, essa questão emocional com a alimentação, o que o bebê faz, né, quando ele está conhecendo o mundo? Primeiro ele coloca tudo na boca, porque o primeiro contato que a gente tem é com esse sistema. Esse sistema, ele é uma via dopaminética, né, a Grazi também chegou a falar. Então, assim, e outra coisa que é muito interessante é, quando você, sei lá, passa no vestibular, tudo que acontece de bom na nossa vida, o que a gente faz? Comemorar. Comemorar liga o quê? Sair, comer, beber, não é? Então, tudo isso que ativa o nosso sistema mais primitivo, né? Então, o sistema dopaminérgico e o núcleo accumbens, né? Que está relacionado com a recompensa. Então, quando a gente come alimentos mais gordurosos, mais açucarados, né? A gente ativa diretamente esse sistema. E por isso que a gente se sente tão bem e vicia, né? Tem gente viciada, o chocolate é só um exemplo disso. Então, assim, eu queria perguntar agora a Grazi, quais são as principais características de um vício, né? Ela como graduada de medicina. Então, quais são, né? E se você já viu alguma experiência de pessoas... A gente sempre tem um amigo ou outro que é viciado em até game, né? Jogos, tem outras coisas que não estão relacionadas à comida. Mas como a gente está falando de alimentação, eu também, assim, quando eu estou muito estressada, quem nunca, né, gente? É biológico. Quando a gente está estressado, eu tenho, assim, ansiedade demais, né? A gente come chocolate. Nossa, na hora você se sente bem. Gente, é papum, assim. Por quê? Porque é biologia, né? Sistema dopaminérgico ativando dopamina, que é o neurotransmissor, né, do prazer. Muito bom. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Grazi. Certo. Bom, o vício, na verdade, ele se diferencia do consumo excessivo, né? Existe uma linha bem tênue entre o consumo excessivo e vício. O vício ele pode ser caracterizado como algo que surge quando a pessoa já está dependente quimicamente de tal substância ou dependente emocionalmente de tal hábito, né? Então, o CID, que é o Código Internacional das Doenças, define que o paciente ou a pessoa ali avaliada precisa apresentar 3 ou mais sintomas que estejam presentes nas características que o próprio CID, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estabelece como características que estão associadas a pessoas
em vício, né? Então, são vários aspectos a serem analisados para que depois essa pessoa possa ser caracterizada como alguém viciada, né? Entre esses aspectos que são analisados, é analisada a frequência com a qual essa pessoa recorre a essa substância ou a esse hábito, né? No caso do consumo excessivo, a frequência pela qual ele consome alimentos açucarados, a consistência, né? A persistência daquele hábito, é uma vez ao dia, é todo dia, como é, né? De acordo, são todos os tipos de alimentos, são apenas doces, são alimentos assim, sabe? Então, depende da persistência. Se há uma tolerância maior àquilo ou não, quanto tempo essa pessoa consegue ficar sem consumir? Quanto tempo? A cada 2 dias? A cada 3 dias? Qual é esse limite de tolerância? E quando ultrapassa essa tolerância, ele precisa de quantidades cada vez maiores daquilo para se satisfazer ou não? Então, esse aspecto também é analisado. E um outro aspecto muito importante é se esta pessoa está substituindo atividades ou hábitos que anteriormente lhes davam uma sensação de bem-estar, de prazer, né? Por esse hábito novo que está relacionado com esse consumo excessivo. Então, essa pessoa está deixando outras atividades de lado para substituir por esta nova atividade? Se sim, com que frequência? Então, apresentando 3 ou mais características e sintomas relacionadas com esses aspectos, é que o CID pode caracterizar uma pessoa viciada em uma substância ou em um hábito, enfim. E acho que todo mundo tem um amigo, um conhecido que seja viciado em alguma coisa, né? Em alguma substância psicoativa, em algum hábito, né? São vários tipos de vício. Tem o alcoolismo, tem as drogas, o consumo excessivo do açúcar, inclusive, em diversos estudos, está sendo apontado como algo que se assemelha às drogas pelo tipo de dependência química que gera, que causa. Você já falou dessa questão da dopamina extra. Então, ativa as áreas de recompensa do cérebro. Quanto mais a pessoa consome o açúcar, mais a área de recompensa é ativada. Cada vez mais essa pessoa vai querer consumir alimentos açucarados para satisfazer essa área de recompensa e a sensação de bem-estar. Então, os níveis de dopamina são hiperestimulados e os níveis de serotonina também, causando a sensação de bem-estar. Então, a pessoa come, tem a sensação de recompensa pela dopamina e a sensação de bem-estar pela serotonina. Então, ela vai querer consumir cada vez mais e esse ciclo vai se renovando e é um ciclo vicioso. Então, é a mesma coisa que acontece com o álcool, com as drogas, é um efeito parecido. É o que pode se caracterizar como, de fato, um vício, do ponto de vista cerebral também, químico, nos neurotransmissores cerebrais. Muito bom, isso aí. Tícia, eu queria saber, assim, quais são os vícios alimentares mais comuns, assim, diante da prática nutricional, o que você vê que é mais comum, assim, tem o consumo de açúcar, né, que a gente já está debatendo, mas além disso, assim, o que você vê que as pessoas mais gostam, são mais viciadas? Mais uma vez, os alimentos mais palatáveis, né, Alana? Por exemplo, chocolate, sorvetes, hambúrgueres e etc. E o vício alimentar tem uma questão, assim, que a pessoa literalmente não consegue mais ficar sem comer esses alimentos que causam nela a sensação de prazer. Então, vai causar uma sensação de prazer ali, de alívio, por exemplo, principalmente essas pessoas sofrem de um comer emocional. Então, elas vão direto para um alimento que as conforte. O comfort food. Então, elas vão diretamente para aquele alimento que vai causar uma sensação de prazer. Só que o que acontece? Nessa sensação de prazer, é uma sensação de prazer momentânea, né? Por que uma sensação de prazer momentânea? Porque não vai durar o dia todo, é certo? Então, você vai comer, você vai ficar com aquela sensação de alívio, ativar a área dopaminergica,
Só que vai haver o pico glicêmico. Quando há o pico glicêmico, aquela sensação de prazer, o açúcar vai reduzir no seu organismo e, consequentemente, você vai não se sentir tão bem, né? Aí, o que acontece? Automaticamente, você começa a se arrepender daquele ato de ter comido aquele alimento, causa uma sensação de arrependimento e etc. Quando acontece isso, você vai se sentir triste e você vai fazer o que para ficar feliz? Comer de novo. Então vamos lá, a gente vai comer o ciclo e vai comer. E aí aquilo vai entrar numa seara de repetição onde muitas vezes você não vai conseguir sair, né, daquele local. E tem a questão também, né, dos sinais de fome e saciedade. Quando esse vício ele começa a acontecer todos os dias, essa repetição, esse comportamento, na verdade, você vai adquirindo constância e você vai perdendo uma das coisas que muito importante, que eu sempre debato, é a questão dos sinais de fome e saciedade. Porque quando você é pequeno, que você nasce, né, o bebezinho, ele tem sim aquela questão da fome, ele chora porque sente fome, quando ele não quer mais mamar, ele, né, se afasta, rejeita. Quando a gente entra num processo de compulsão, de comer emocional, a gente perde tudo isso. São controles, né? Exato. E aí, você pode falar mais aqui? A gente perde essa questão do controle, da sensação de fome e saciedade. Beleza. E isso vai acontecendo, pode acontecer esporadicamente, né? Que você acontecer uma vez ou outra, daqui a 2 semanas e tal. Isso reflete um comer emocional. Já quando isso começa a acontecer todos os dias, e partindo disso, levar um sobrepeso, levar a questão da baixa autoestima, e aí você não consegue controlar, você já está falando de um transtorno alimentar, que aí passa a ser bem mais grave, que se não atendida essa demanda a tempo, se não avaliada por profissionais capacitados, leva a depressão, assim, é um quadro de ansiedade muito grave que pode levar até a morte. Colocando nisso também, eu gostaria de frisar, Ana, que assim, o transtorno alimentar, gente, o que eu vou falar aqui não significa que dieta seja ruim, tá bom? Não. Eu acho que existem dietas maravilhosas para pessoas com diabetes, dietas são muito bem-vindas para os esportistas, afinal de contas, como eles iriam, né? Sobreviver e viver sem suas dietas é uma questão de vida, de qualidade de vida para eles e para o esporte que eles praticam. Então, a vocês, bodybuilders, eu deixo aqui meus sinceros, a minha sincera admiração, porque vocês são foda, vocês conseguem seguir uma dieta direitinho e isso fala muito de motivação, de persistência, de disciplina, isso é ótimo. Mas o que eu estou falando aqui é de um outro lado, entendeu? De pessoas que elas já têm uma predisposição, até genética, emocional, de ter um transtorno, de ter uma depressão e que acabam caindo num quadro de dietas. E quando você acaba caindo num quadro de dieta, né, você cai na restrição alimentar. A restrição alimentar, gente, o nosso cérebro, Ana Neuro, que não entende muito a palavrinha não, né? Ele acha assim que é uma proibição e acaba não entendendo que é a informação que a gente está mandando e o proibido sempre é mais gostoso. Então você acaba indo, é como se falasse assim, não pense não como brigadeiro, você só vai pensar na palavra brigadeiro e vai querer comer o brigadeiro. Partindo desse comer o brigadeiro, você só vai pensar naquilo, então automaticamente você vai pensar e vai querer comer. Só que você não pode, porque você está dentro da cultura da dieta, eu preciso emagrecer, eu preciso estar dentro da mídia, do que a mídia me pede, do padrão, né, da sociedade que impõe a gente. E nem sempre os nossos corpos respondem a isso. Somos seres individuais, né? E aí a gente chegando nesse ponto,
a gente muitas vezes não tinha um padrão de dieta, de comer emocional, e a gente acaba adquirindo um comer emocional por conta da ideia de fazer dieta, ou de fazer várias dietas malucas e mirabolantes, dieta da lua, dieta da sopa, enfim, cortar carboidrato, esses exageros todos. E aí a gente vai nessa e acaba caindo num quadro de comer emocional e também acaba caindo num quadro de transtornos alimentares, como compulsão, anorexia, bulimia, vigorexia e mais outros quadros que já tem aí. O que eu gostaria de falar também, Ana, com relação aos transtornos alimentares, é que, assim, muitas transtornos, por exemplo, a compulsão alimentar, geralmente a gente come, que é pra enxugar, tipo, meio que disfarçar as nossas emoções, né? Trazer o conforto. E muitas vezes o transtorno alimentar também está associado a quadros depressivos ocasionados por outros traumas, né? Traumas de infância. E aí já entram mais as questões dos meus amigos psicólogos, não quero invadir muito. Mas, então assim, tem esses viés. Tem tanto a pessoa que sofre um trauma e que desconta na comida suas emoções e que acaba gerando esses transtornos alimentares, né? E tem a questão da dieta, né? Daquelas pessoas que nunca fizeram dieta, não precisaram, vão fazer porque querem ganhar massa magra, porque querem perder muita percentual de gordura e acabam ficando com aquilo na cabeça, acabam no comer emocional e acabam no transtorno alimentar. E é isso que a gente tem que focar, gente. Assim, eu costumo dizer, cada pessoa é um mundo, seu corpo, ele vai responder de acordo com a sua individualidade, de acordo com as suas necessidades. Não precisa neura, sabe? É um passo de cada vez mesmo. E é isso, nós da área de saúde estamos aqui para tratar vocês de forma integral, né? Como é que nós temos uma neurocientista, a gente tem uma médica, estudante de medicina, que já é médica, e eu como nutricionista que estou aqui para dar esse alerta. Então, gente, excelente, né? Então, daqui a pouco o Grazi vai falar um pouquinho, e isso que Tis falou, né, que pessoas, né, têm um quadro compulsivo, descontam na comida, né, depois ficam depressivas, então você vê um quadro que aparentemente, né, é social, a pessoa está sofrendo por algum fator externo ou até interno de si mesmo, que não está relacionado ao corpo. Depois desconta na comida e aí a sociedade, né, nos impõe um corpo belo, magro, né, e antigamente essa questão já era, se a gente for para analisar os quadros, as pinturas das mulheres lindas do passado, eram mulheres cheinhas, com curvas. Hoje não, são mulheres magras. E esse padrão de magnitude, né, essas pessoas extremamente magras, nem todo mundo é. Eu não sou assim magra, eu não tenho como. Só se entrasse num quadro de dieta restritiva, aí eu ficaria magríssima, né? Mas no meu biotipo não é esse. Então a gente tem que se confortar com o que é nosso, né? O nosso biológico, como é seu corpo. Então aceite você tem que se aceitar. Porque se você não se aceitar, o outro não vai lhe aceitar. E isso vai impactar no seu emocional. Impactando no seu emocional, vai afetar você por inteiro. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, o que a gente acha, a nossa percepção, é quem faz com que a gente saiba quem nós somos e saiba com quem nós queiramos ser. Então, isso é importantíssimo para tudo, negócios, até quando você vai fazer faculdade, você pensa, poxa, o que eu quero fazer na minha vida? É isso que eu quero para a vida inteira? Então, a gente tem que fazer essa pergunta em todos os aspectos, né? Com quem a gente se relaciona, o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer mestrado, doutorado, e se é isso mesmo que a gente quer, né? Que emprego que a gente vai fazer, que ciclo social que eu quero fazer parte. Esse ciclo social que eu estou fazendo parte me aceita do jeito que eu sou? Sim, beleza, ótimo, maravilha. Não porque eu sou bacana, eu sou perfeita, né? A gente é perfeito. Ninguém aqui, né? E se a gente tivesse alguma deficiência, essa deficiência também seria vista e aprimorada e melhorada em outros aspectos, porque todo mundo tem, né? Não só deficiência física, mas a gente sempre não é bom em algo. Não precisa ser algo físico, né? Alguma deficiência biológica nossa, mas pode ser social, de interação, né? Algum tipo de mentalização também. Então a gente precisa falar desses aspectos, que são aspectos, como a gente falou no início, né?
que interrelacionam com o nosso biológico, né? A gente é um universo inteiro, então a gente tem que pensar nisso, e tanto é que a gente tem as multi-especialidades justamente para tratar isso. Mas o fato é que se a gente conhecer a nós mesmos, nada vai fazer com que nós nos impactemos e que façamos que nós tenhamos mais acesso, mais facilidade de transtornos mentais, psicológicos, né, de consumismo, de alimentação ou de compra, enfim, né? Então tudo é como a gente se sente em relação a nós, em relação ao outro, em relação ao mundo, né? Então eu queria que Grazi falasse um pouquinho nesse contexto já universal aqui, né? Porque ela começou a falar, trouxe o gancho lá da interdisciplinaridade, né? E a gente vai focar um pouquinho nisso, depois a gente vai passar para o aspecto mais bioquímico, biológico e das doenças mentais. Bom, esse contexto da interdisciplinaridade me chama muito a atenção, pessoalmente falando. É um tema que eu acho importantíssimo. É algo que chegou atrasado, ao meu ver, principalmente no âmbito da saúde. E é algo que a gente precisa reformular a cada dia, porque todo dia surgem novidades, cada dia mais entendemos que somos seres subjetivos, cada ser humano tem sua individualidade, cada população tem seus costumes, seus hábitos, adoecem de formas diferentes, cada local vai ter sua situação epidemiológica, então somos produtos do meio, mas não necessariamente seremos iguais ao meio. Né? O indivíduo, no seu processo de saúde, doença, vai adoecer ou não sobre tudo que está à sua volta. Relações, acesso a direitos fundamentais na sociedade, que são direitos básicos, direitos sociais, alimentação, moradia adequada, saneamento básico, né? Coisas que parecem mínimas, mas que até hoje, estamos em 2022, mas até hoje nós temos famílias que não têm acesso ao básico, famílias que não têm rede de esgoto em casa, famílias que não têm o básico, acesso à água potável, à energia, à bancanada, uma moradia digna, né? Então, na nossa cidade, aqui em Salvador, choveu um pouquinho mais, alaga não sei quantas casas, né? Aquela água que vem de locais sujos, trazendo doenças, enchentes. Então, é o que eu falo sempre, a saúde não é isolada. A gente não pode enxergar a saúde como algo que faz parte do âmbito apenas da saúde. Para fazermos saúde, precisamos enxergar todos os outros setores da sociedade, porque todo mundo junto vai fazer saúde, né? Então, isso é chamado de intersetorialidade. Então, quando a gente defende a interdisciplinaridade, a gente está defendendo também a intersetorialidade, ou seja, a fusão de todos os setores da sociedade visando o bem-estar coletivo e individual, né? Então, eu acredito que a interdisciplinaridade na saúde surgiu como um conceito que vem para agregar, enxergando o indivíduo na sua totalidade, oferecendo um cuidado integral, né? Como assim? São equipes multiprofissionais de saúde que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS. Defendamos o SUS porque precisamos dele. Se não fosse ele, realmente, o que seríamos de nós, né? O que seria da nossa saúde pública, da nossa saúde coletiva, dos nossos interesses em comum. Muitos criticam que ele tem falhas, mas imagine se não fosse ele, né? Então, dentro das unidades básicas de saúde, nós temos as equipes multiprofissionais. Para quem não sabe o que é a unidade básica de saúde, é o antigo posto de saúde, hoje se chama UBS. E nos hospitais, nos grandes hospitais também, nós temos equipes multiprofissionais que são compostas por médicos, nutricionistas, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, que são aqueles profissionais que visitam as residências da comunidade, averiguando quais doenças estão mais presentes naquele território, naquele distrito, naquele bairro e fornecendo essas informações à equipe multiprofissional, que pode estar presente na unidade básica ou no hospital. Então, essa fusão de profissionais dedicados ao bem-estar
do paciente de forma integral, enxerga o paciente, não a doença. Então, a interdisciplinaridade trata a pessoa, não a doença. O que eu acho muito importante, dar um enfoque, inclusive, ao ser humano, né? Com empatia, com uma saúde humanizada, uma saúde resolutiva. E acredito que para a prática médica, puxando aí o gancho um pouquinho para minha área, meu quadrado, existe um método chamado MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa. É um método muito praticado nas equipes multi-especialidades, multidisciplinares, equipes interdisciplinares, né? Então, existe a diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade são áreas diferentes que trabalham em conjunto. E a multidisciplinaridade são diversas pessoas, diversos profissionais da mesma área, diversos profissionais da mesma área ali, científica, humanas, biológicas, enfim, que estão trabalhando juntos, visando esse bem-estar coletivo. Então, isso vai de encontro àquilo que historicamente sempre tivemos, que é o que chamamos de modelo biomédico, é aquele modelo da saúde feita centrada na figura do médico. Isso, gente, isso já está, como diriam as pessoas antigas, demodé, isso já está ultrapassado. O método clínico precisa ser centrado no paciente. O bem-estar tem que ser do paciente. Então, tem espaço para todos os profissionais para que atuem juntos para o bem-estar coletivo e individual. Então, acho muito importante isso e defendo a interdisciplinaridade sempre. Muito bom, tá vendo, gente? Que aqui a gente está falando de consumo de açúcar, mas a gente está falando de um universo inteiro, né? Então, é muito bacana essa discussão. Novamente, eu peço que vocês vão até o Arminha Luzirinha, mandem esse conteúdo que está muito interessante, muito bacana, muito rico para seus amigos, amigas, enfim. Coloquem coraçõezinhos, foguinho. Acho que uma pessoa até fez uma pergunta, só que está muito longe, viu, gente? Eu não estou enxergando, mas depois a gente vai verificar as perguntas e debater um pouco isso. Nosso sistema nervoso central, olha o nome, sistema nervoso central. Então, é um sistema. E esse sistema, ele é constituído, né, de várias células, interações, enfim. E as células muito importantes, né, além dos neurônios, né, que são responsáveis pela comunicação, né, sináptica e tudo, a gente tem as células gliais, que são as células responsáveis por dar suporte nutricional, enfim, diversos, para os neurônios. Então, assim, o consumo excessivo de açúcar e gorduras também está relacionado com a desregulação, né, da atividade dessas células, que são células, como eu falei, né, que dão suporte a todo esse sistema, principalmente a comunicação neuronal. E viu-se que, biologicamente, vou entrar um pouquinho na parte específica, que proteínas como a S100, que é responsável, né, por atuar numa melhor organização e sinalização daquele ambiente, a proteína GFP também. Então, essas proteínas que são chave estão sendo desreguladas por um processo de consumo excessivo de açúcar e gordura. E isso faz com que haja, né, processos de reatividade, estresse oxidativo no nosso cérebro. E por isso que algumas doenças mentais, né, como até esquizofrenia, depressão, está muito relacionada, Alzheimer, está muito relacionado a isso. Então, assim, a gente remete àquilo que aquele filósofo lá no passado, que é o pai da medicina, falou. A gente é o que a gente come, né? Então, a gente tem que pensar muito no que a gente vai comer. E uma coisa interessante, quando a Tissi falou da compulsão, quando você está num processo compulsivo, você tem que prestar atenção em tudo na vida. E isso está relacionado também à ansiedade. E o processo de ansiedade é você se preocupar com o futuro, né? Então, quando você está comendo, para comer. Faça o seu prato, né, de preferência menor do que a sua fome. Faça um prato pequeno, depois você repete. Só nesse mecanismo aí você já está enganando o cérebro. Você está quebrando aquele sistema repetitivo, né? Você está bloqueando um mecanismo que o cérebro está habituado, né? O gatilho mental. Isso é importante falar também. Então, tudo que a gente
Eu, por exemplo, vou começar a falar de mim agora, hein? O processo de mestrado, doutorado, estudo sempre é muito estressante, né? Porque a gente tem muito denso, né? Nossas matérias são muito densas, você tem que fazer artigo, etc e tal. Além disso, tem que dar bancada, então os nossos horários, né, são bem afetados. E às vezes a gente vai até direitinho, mas tem uma hora que a gente dá uma escorregada. Então, nessa escorregada, você cria um gatilho. E aí você tem que ver que gatilho é aquele que está fazendo você escorregar. O meu, por exemplo, durante o dia, beleza, eu chegava em casa cansada, sentava no sofá, aí dava vontade de comer algo calórico para me dar saciar, ficar feliz e tal. Então eu sempre tinha um chocolatezinho que era 0, que era 90% cacau, porque aquilo ali então estava enganando o gatilho meu. Depois eu tratei isso, óbvio, e tem muito que tratar também, né? Porque sempre a gente está vivendo e a gente está aprendendo que a nossa vida é uma escola diária, né? Sempre existem coisas que a gente pode melhorar. Então, levando em consideração tudo que a gente vive, todo o contexto, né? A gente tem que pensar quando, voltando lá para a alimentação, você está comendo, para comer, tira o celular do lado, olha, mastigue, saboreie sua comida, né? A gente faz isso quando a gente prova a primeira coisa, depois a gente não faz mais. Né? No nosso cotidiano, a comida vira normal. Não é normal, não. Viva, não só exista no mundo. Muitas pessoas só existem. Oscar Wilde falava. Tem gente que só existe, não vive. Então a gente tem que viver ter prazer em tudo, né? A gente tá aqui, eu tô super feliz em receber as meninas. Depois a gente vai comer também. Tem fruta ali, tem bolo, tem tudo. A gente não vai se acabar no bolo, mas tem outras coisas também. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com propósito, com foco, né? Saboreando aquele momento. Você está estudando? Só estude. Depois cansou, pare, vai fazer uma coisa que você gosta, mas depois volta a estudar. Tem horário para dormir, tem horário para fazer tudo. Está estressado? Alguém está me estressando? Por que está me estressando? Eu estou deixando essa pessoa me estressar. Então, a gente tem que pensar em todos os gatilhos que tentam, né, nos impactar, boicotar de alguma forma. Isso é importante. O mecanismo de interdisciplinaridade, né, de multidisciplinaridade, multiespecialidade, é importante e trata justamente isso. E voltamos àquela coisa de conhecer a ti mesmo, né? Se a gente conhece, a gente sabe como tratar. Ou quando você vai no médico, o médico, o que você está sentindo? Então você tem que saber o que você está sentindo, né? Como é o meu corpo que está impactando ali agora. Então, vamos refletir, são coisas muito básicas e complexas também. Né? Quando eu iniciei a minha fala, a gente estava falando da questão dos nossos antepassados. Por que o nosso cérebro é tão especial diante dos outros, né? E foi uma questão de alimentação que fez com que nosso cérebro fosse tão evoluímos para isso, né? E hoje a gente está falando justamente de alimentação, que essa evolução fez com que a gente fosse muito fácil a gente pedir comida na nossa rede de fast food preferida, né? Então a gente parou de comer muita proteína salada, éramos vegetarianos, depois começamos a caçar. E agora a gente tem comida, você liga no McDonald's, a gente tá no gatilho, né? Que não deixa de ser um gatilho, porque assim, quando você tá com fome, você não pensa muito, assim, você chegou do trabalho cansado, tá lá, nossa, cansado naquele caos, naquele estresse, já fez um monte de coisa, você vai pensar em fazer comida? Você não vai fazer, você não vai pensar em fazer comida. Você, se puder, se tiver, né, condições também, você vai automaticamente, vou ligar aqui pro delivery, enquanto eu tomo um banho, faço minhas coisas, o delivery chega, uma pizza, uma comida japonesa, que seja. Então a gente sempre vai estar procurando, assim, coisas mais fáceis, né? E aí isso acaba realmente boicotando até outros objetivos que a gente tem com relação à nossa saúde, né? Então, é sobre isso. Isso é cultural, né? No mundo pós-globalização, isso veio muito forte. A cultura estadunidense, o fast food, a Coca-Cola, o hambúrguer, a batata frita, nossa, que delícia! Veio muito forte. Era o sonho tomar aquela Coca-Cola, comer aquele hambúrguer, se sentir naquela experiência. Compre batom. Exatamente, então é cultural.
A gente, eu costumo dizer que o brasileiro tem identidade própria, claro, mas copia muita coisa de fora. Com certeza. Chegou lá nos Estados Unidos, a pessoa já quer aqui. Chegou no Japão, a pessoa quer aqui. Então, globalização, tem a fusão de culturas, mas também tem os costumes passados. Então, essa cultura do fast food veio dos Estados Unidos, né? Essa coisa cultural realmente. Então, a saúde também é cultural, minha gente. Os hábitos, tá vendo? A saúde não está isolada. Vem por todos os setores, por todos os aspectos. Então, reforçando que a gente precisa estar bem, estamos no Setembro Amarelo. Não apenas o consumo de açúcar causa danos cerebrais, mas tudo que está à nossa volta pode nos causar danos cerebrais, desequilíbrios químicos, desequilíbrios dos neurotransmissores, transtornos, tanto alimentares quanto mentais. Então, cuide de você de forma integral, busque esse autocuidado, né? Esse cuidado de dentro para fora, priorizando a sua saúde, priorizando o seu bem-estar, dentro das suas condições, claro, de acordo com aquilo que é possível para você, aquilo que é possível para a sua realidade, né? Procurar profissionais capacitados para te auxiliar nesse processo. Então, aos pouquinhos, tentando inserir hábitos mais saudáveis, dormir melhor, ingerir mais água, se alimentar melhor de repente, conviver com pessoas que te fazem bem, experiências que são positivas. Tudo isso vai favorecer a sua saúde, não só cerebral, neuronal, mas toda a sua saúde, a mental, a emocional, a física, seu espírito. Exato. Gente, a gente já está concluindo, né? Isso que Grazi falou é muito interessante e é que a gente falou, né? Global também, porque nós somos um sistema inteiro. Então, assim, a cabeça tem que comunicar, né, com o que a gente está sentindo, com o nosso social, porque as 5 pessoas mais próximas da gente já é comprovado cientificamente que nos influenciam muito. Então, a gente tem que buscar pessoas que nos elevem. Até aquelas pessoas que critiquem, mas critiquem dentro do que é bom da crítica, né? Ó, você precisa melhorar isso, porque a crítica também é bom. Crítica, quando você faz mentoria, consultoria, você está olhando o que aquela empresa ou aquilo ali pode melhorar, né? Então, você está vendo o que criticamente, né, mais estrategicamente, o que aquilo pode melhorar. Então, a crítica é interessante, conselhos são bons. Né? Vamos pensar os conselhos com mentorias, com consultorias, né? Os nossos amigos nos aconselham e às vezes a gente não ouve. Então vamos ouvir, porque quem está de fora às vezes vê coisa que a gente não vê, né? Porque a gente está muito envolvido emocionalmente numa situação ou outra. E isso que Grazi falou, como a gente também fica mal habituado e com gatilhos para as coisas, para os alimentos mais gordurosos e açucarados, a gente pode fazer isso também com os alimentos saudáveis, né? A gente pode mudar hábitos e quando a gente, no início vai ser difícil, vai, claro. Mas depois a gente condiciona aquele comportamento, né? O nosso cérebro, ele vai aos poucos se adaptando e evoluindo com a gente, né? E aquilo vira rotina, condicionamento. Então, quando a gente para de fazer aquilo que é também saudável, que a gente estranha, o cérebro fala, opa, estava acostumando, estava bom que parou, né? Então, vamos iniciar uma rotina saudável. Acordar cedo é ruim, mas é bom também. Quando você, né? Eu acordo cedo, costumo, mas não era bom também. Eu ficava com vontade de dormir mais, mas depois agora não consigo ficar na cama, já é chato, né? Já o corpo já, o nosso relógio biológico já acostuma com aquilo ali e pede. Então, assim como comer de vez em quando também não tem problema, a gente comemorar com os amigos, comemorar, então a gente vai comer o que a galera está se alimentando ali, não precisa aquela neura, né? Porque senão vira aquela coisa que você falou, de não posso, aí pode virar um transtorno. Uma vigorexia? Não é? Vigorexia é o quê? Eu não sei, direito o que é. Então, a anorexia é quando você está tão viciado em fazer dieta que você acaba até deixando de conviver socialmente com seus amigos de forma prazerosa, porque você leva a marmitinha ali da sua dieta e etc. Como eu disse, gente, bodybuilders, não me entendam mal, mas eu tô falando de um outro contexto, de um outro lado, né? De pessoas que não têm necessidade, mas
tá sempre com aquela marmitinha ali do lado presente, não deixa aquela marmitinha pra nada, nem pra saborear uma coisa nova, então acaba virando literalmente uma obsessão. E isso aí acaba agravando, né, todo o contexto social, familiar, com os amigos, até mesmo relacionamento amoroso. Imagina, você vai jantar com o seu marido, com o seu namorado, e você vai lavar sua marmitinha. Pô, não tem necessidade, né? Pede uma coisa ali no restaurante mais leve, né? Não pode perder a dieta. Então, entendeu? Realmente, tudo é questão de equilíbrio, né, gente? Não precisa nem 8 nem 80. Vamos ficar no intermediário. Eu não conheci conheço gente que faz isso, mas não sabia desse termo, né? O nome ideal. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Claro, a gente tem que ser... Eu tenho uma dieta, sou fitness, né? Posso ser, né? Ter aquele... Mas saiu, não tem problema um dia, não vai fazer tanta diferença assim não, gente. Pelo amor de Deus, né? Outra coisa que me fugiu agora que eu ia falar, a conversa tá tão boa, aí você quer falar do universo, né? Tem a questão da alimentação, das pessoas que focam demais nesse contexto aí alimentar, saudável. E tem gente que tem aquela dieta na semana e tem um dia do lixo, né? Que é aquele dia que aquela criatura vai comer tudo que ele não come. Aí eu fico imaginando, poxa, o corpo tá lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, habituado no saudável, né? Que geralmente é restritivo. Sim. Aí chega no domingo, vai comer tudo hipercalórico. Pense como o corpo dessa criatura vai agir, vai atuar, uma demanda, né? Imagine as células ali, ó. Meu Deus, eu vou ter que metabolizar isso, fazer... Deve ser uma loucura no corpo, né? Eu fico imaginando, vamos falar um pouquinho disso, você como nutricionista e Grazi como veio agora, não estava na nossa pauta, né, gente? Mas eu fiquei, assim, curiosa mesmo, porque da questão, do ponto de vista biológico, para o nosso corpo vai ser um choque. Você está habituado para uma coisa, chega, você... Imagine, as células vão ter que trabalhar o triplo, dependendo de quando você comer, né? Vai ter que trabalhar muito, isso é para gastar energia. Mas imagine lá, pâncreas, fígado sendo bombardeado com coisa que, né, não estava no script deles. Imagine como vai ser para o corpo, né? Eu queria que você falasse da questão nutricional e ela da de saúde. Alana, então, eu só tenho uma ressalva aqui. Eu não gosto desse termo, dia do lixo. Gente, é comida. Eu sei que pode ser mais calórica, menos calórica, mas às vezes é o que você tem ali naquela hora e vai. Então, comida é comida, tá? Vamos fazer esse combinado de tirar a comida do lixo, até porque você não vai gastar seu dinheiro com lixo, né? Comprando lixo. Se for para se alimentar, se for para saciar ali qualquer necessidade física, enfim, o que tiver ali primeiro vai. Que seja emocional, mas ainda é comida. Então, assim, é só uma visão minha, mas quem quiser discordar também, fique à vontade. Nesses termos, nessa questão que você falou da pessoa que se alimenta bem, sempre, e aí chega no final de semana e se empanturra de comer aquela feijoada, depois toma aquele sorvete de sobremesa, domingo bate aquela lasanha refrigerante. Então, essa pessoa, Alana, ela tem um comando emocional. Ela está predisposta a ter um transtorno alimentar, porque não deixa de ser um desequilíbrio, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem isso no final de semana e chegam na segunda-feira na academia desesperado, querendo malhar tudo, perder tudo. Não preciso gastar isso tudo porque hoje é segunda-feira, porque eu comi desesperadamente. Infelizmente, gente, o corpo não responde assim. O corpo também da gente responde um dia de cada vez, né? E outra, às vezes até no momento que você está fazendo aquela atividade ali, você ingeriu tanto alimento que o seu corpo ainda está digerindo, fazendo aquela digestão, aquela absorção, não metabolizou o suficiente. Então você ainda corre o risco de passar mal. Se você não passar mal no dia, que obviamente pode ocorrer, você passa mal na academia. Então esse sistema de compensação, ele não adianta e nem favorece, sabe? E eu falo isso até, vou falar de mim agora um pouquinho. Porque eu passei por esse... Gente, eu sou nutricionista, mas a nutrição de mim já vem desde pequenininha. Eu, com meses de nascida, descobri que tinha refluxo. Ou seja, a minha alimentação
teve que ser toda mudada para alimentação mais pastosa, teve que tomar Propulsídeo durante anos, né? Tipo, anos não, mas meu ano todo. E minha mãe sofreu com essa dieta, enfim, né? No decorrer da minha adolescência, dos meus 13 anos até os meus 23, 24, eu tive vários tipos de transtornos alimentares. Primeiro eu comecei com a compulsão alimentar, né? Decorrente de traumas, etc., que eu descontava na comida, descontava minhas emoções na comida. E depois do transtorno alimentar eu passei para bulimia. Só que eu não vomitava, não forçava o vômito. Eu tomava muito laxante, eu tomava muito, sabe, era aquela psicose de que eu não posso engordar 1 grama, sendo que na verdade eu sempre tive o meu biotipo magro. Só que eu não me enxergava magra no espelho, eu sempre fui alta, grande, desenvolvida, até mais que minhas amigas. Então eu olhava para elas e pensava assim, meu Deus, eu tô gorda. Só que não, era só a estrutura, minha estrutura óssea, meu desenvolvimento que era diferente. Então isso tudo me impactou muito. Então eu queria ficar muito magra por conta disso. E a compulsão surgiu por conta de decorrências emocionais que eu queria, sabe, esconder, que eu queria sedimentar ali dentro de mim. Então eu colocava, me empanturrava de comida para dar aquela sensação de prazer, enfim. E com o passar do tempo, eu fui tratando isso, né? Fui me policiando com um processo de autoconhecimento que eu tive muito forte. E aí, quando chegou aos meus 22, 23, eu comecei um processo de psicóloga, né? De terapia, que foi essencial. E aí eu comecei a rever as minhas questões com a comida, com a alimentação, quais eram os meus gatilhos, principalmente emocionais. Isso é muito importante da gente tá frisando, né? Tá trazendo à tona. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo estratégias, né? Para evitar aquela compulsão, que é justamente sobre o que você falou. Eu passei a comer com mais atenção. E uma das coisas mais maravilhosas que eu posso dizer de quem tem transtorno alimentar, gente, é você voltar a sentir seus sinais de fome e saciedade. Porque quando você come, você se perde dentro de si, você perde seus sinais físicos, bioquímicos, emocionais. Quando você passa, tem gente que fala que fica com fome e fica triste. Eu falo, não, gente, eu tô feliz, peraí, eu tô sentindo fome. Eu tô sentindo o meu organismo virar pra mim e dizer assim, ó, tá na hora de comer. E quando eu como, que eu me sinto saciada, eu falo, não, tá tudo sob controle, sabe? Então é uma reconexão que eu tive comigo, reaprendi a me conhecer, me autoconhecer através da alimentação, através do meu processo terapêutico e principalmente através da nutrição comportamental, né? Que é minha cachaça, eu brinco, minha cachaça mesmo, eu amo. E sempre estudei desde que eu cheguei na faculdade e até um pouquinho antes, né? E esse processo todo fez com que eu me readaptasse. Bom, voltando agora à questão da compensação, eu malhava, tipo, depois da pandemia deu um tempinho, mas como quase todo mundo. Mas eu, no meu processo de atividade física que eu comecei, eu caía num processo de compensação. Não é que acontecia sempre, já acontecia bem menos. Porém, eu já cheguei a comer um pouco a mais do que eu devia no final de semana e chegar na academia querendo compensar. Meu instrutor, que já sabia do meu quadro todo e tal, ele virou pra mim e fez, Tice, não venha compensar aqui não. Parei. Foi assim, é legal também você ter pessoas do seu lado que, como um apoio, né? Uma rede de apoio nesses momentos. Não fiquem com vergonha de pedir ajuda, gente. Exponham os seus sentimentos, as suas vulnerabilidades para aquelas pessoas que vocês confiam, para aquelas pessoas que podem te dar uma força ali naquele momento, porque é necessário, sabe? Como o Grazi falou, estamos no Setembro Amarelo. Então, assim,
É importante essa rede de apoio no momento de depressão. É importante essa rede de apoio quando você está passando por um processo de transtornos alimentares. Porque, assim, uma coisa vai desencadeando a outra. E, assim, eu posso falar, assim, por experiência própria, assim, gente, tem cura. Ok, você pode passar por outros tipos de transtorno. Pode ser que um dia ou outro você compense, você coma mais, mesmo no aniversário e tal, mas, gente, tem cura. Vocês procurando os profissionais certos, né? Psicólogos, terapeutas nutricionais, como é o meu caso, né? Que estou atuando na área de educação comportamental. E, quer dizer, eu estou estudando, continuo estudando, sempre estudei e pretendo fazer uma pós na área. Vocês procurando os profissionais certos e tendo o apoio de amigos, vocês conseguem, pode ter certeza. E eu tô aqui pra ajudar vocês, viu? Novamente aí, a interdisciplinaridade, a importância de um grupo de profissionais dando esse apoio, né? A saúde tem vários viés, várias vertentes. E do ponto de vista da saúde de forma geral, esses mecanismos compensatórios acontecem no nosso corpo todo. Acontece no cérebro, acontece no coração, acontece no sistema digestório, acontece de forma geral, acontece na fabricação, na produção, digamos assim, dos hormônios. E quando há esse desequilíbrio comportamental, levando a esse excesso de compulsão alimentar, essa quantidade de comida exagerada sendo ingerida, ou de bebida, tem muitas pessoas que compensam no álcool, né, na bebedeira, digamos assim, não é só o aspecto da comida. Isso vai desregular todas as funções metabólicas, isso vai alterar o funcionamento dos rins, da absorção de eletrólitos, né, que são substâncias químicas que são filtradas ali no nosso rim, que são filtradas da corrente sanguínea e estabelecem o nosso equilíbrio, que a saúde chama de equilíbrio eletrolítico, para manter a temperatura corporal, para manter sinais vitais, frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória. Vai alterar também o funcionamento do nosso sono, a qualidade do sono, funções cerebrais também. Então vai mexer de forma geral, de forma resumida, vai mexer com o nosso organismo total, porque o corpo vai receber aquela informação nova. Opa, tá vindo uma quantidade, uma carga que eu não conheço. Meu Deus, eu preciso me... Sabe casa quando tá desarrumada, que chega a visita surpresa? Você corre pra arrumar tudo. É quase isso. Então, o corpo precisa compensar de alguma forma. Imagine o esforço que o organismo vai fazer para isso, né? Até a nossa capacidade estomacal pode ser afetada, porque cada indivíduo tem uma capacidade estomacal diferente. Então, tem pessoas que, vou dar aqui um exemplo, saem, estão numa festa, bebem muito, comem muito, não sentem nada. Mas tem pessoas que comem a mesma quantidade, bebem a mesma quantidade e, infelizmente, tem, né, vomitam, tem outras, de piriri, tem várias coisas associadas. Tem relação também com a capacidade estomacal, tem relação com como o corpo daquela pessoa absorveu aquela carga nova, aquela visita inesperada. Né? Então, do ponto de vista fisiopatológico, na saúde de forma geral, vai causar um desequilíbrio metabólico, vai causar um desequilíbrio na produção de hormônios e vai alterar todo o funcionamento daquele organismo. Então, para voltar ao equilíbrio de antes do evento surpresa, vai levar um tempinho. Volta, mas não é do dia para a noite, né? Então, equilíbrio é sempre importante, né? Beber no equilíbrio, comer no equilíbrio, dormir no equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Não significa que não possamos ter episódios de momentos diferentes, né? Estou a fim de ir numa festa hoje, vou beber um pouco mais, né? Mas aquele desequilíbrio exacerbado que causa realmente esse mix de mudanças e transformações, gerando mecanismos compensatórios em todos os sistemas, realmente é algo que não é legal, mas realmente está associado a transtornos e tem jeito, né, gente? Tem jeito para
procurar profissionais especializados que podem nos ajudar é o caminho, né? Tem uma médica psiquiatra que eu tenho um imenso carinho e admiração, é a doutora Ilza, não sei se ela vai assistir essa live, ela fez uma live comigo sobre ansiedade e psicossomática. Ela fala exatamente isso, que tem jeito na saúde mental, que não pode faltar rede de apoio, não pode faltar procura de tratamento, mas que tem tratamento. Então, se o paciente chegar até o profissional, tem jeito. Gente, tá vendo que o conteúdo é magnífico, elas são muito boas e eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui, gente. Acho que a gente agregou muito, né? Muito conhecimento, a gente deu uma volta, universalizou, né? Conseguimos. E finalizamos com uma palavra maravilhosa que é equilíbrio. Tudo nessa vida é equilíbrio. Quando a gente faz exame, a gente bioquímico, a gente vê lá o que está equilibrado, está dentro daquela faixa de normalidade, porque nosso corpo é uma tabela periódica, né? Então tudo tem que ser equilibrado. Até a água, se a gente beber demais, a gente vai perder eletrólito, né? Sais minerais importantes. Então tudo nessa vida é equilíbrio. Então a gente fecha, né, essa magnífica entrevista com essa palavrinha que a gente vai tentar levar aí para a vida e vai conseguir equilíbrio. Então eu quero agradecer primeiro, meninas, por vocês, né, disponibilizarem um tempo de vocês, esse conhecimento e partilhar com todo mundo que está aqui hoje. Essa live vai ficar gravada, né, na hora que eu for terminar ali, se minha ansiedade não for, não vai gravar. Vou deixar disponível para vocês aí. E aí, quem não assistiu pode mandar para os amigos, porque eu acho que é importante demais esse aspecto que a gente abordou hoje, um aspecto até universal. Não foi só do consumo de açúcar e dano cerebral, não. A gente falou do corpo como um todo, do social, né, dos nossos amigos, de como nós somos seres humanos sociais e isso impacta também, vai impactar como um todo. Então, eu vou passar o microfone para as meninas se despedirem. Eu quero me despedir de vocês também com muito carinho, com muito apreço e agradecer a todos que estão aqui prestigiando, viu? Esse evento que foi maravilhoso e a gente vai ter outros e outros, inclusive com elas, viu? Mas vai ser spoiler para posterior. Depois a gente fala, não fiquem ansiosos. Gente, gostei muito de estar aqui com vocês, de poder passar essas informações falando sobre os danos que o açúcar pode causar ao cérebro. E não só isso, né? Assim como a Alana falou, a gente entrou em vários contextos sociais importantíssimos e dentre outros, né? Que ainda a gente faltou falar aqui, mas que a gente vai desenvolver em outros momentos aqui para vocês, de forma bem especial também. E eu queria agradecer a atenção, queria agradecer as pessoas que eu conheço que estão aqui na live, aos outros também participantes. E é isso. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar aqui meu Instagram, né? Fazer meu merchan, Nutritiana Sampaio. E é isso, Nutritiana Sampaio, tá? E é isso. Queria só ter gratidão. Gostaria de agradecer a Alana, o convite. E a Grazi também por todo o conteúdo que ela passou aqui, por todo o aprendizado das meninas. Para mim foi ótimo poder passar também o meu conhecimento. Que eu acho que é isso que a Grazi falou nisso. Conhecimento compartilhado é o que vale a pena, né? A gente compartilhar. A gente compartilhar o que vale a pena, né? Conhecimento retido não interessa. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer a Alana pelo convite. Fiquei extremamente feliz, me senti lisonjeada. Agradeço também a Tice pela parceria, pelo conhecimento, pela troca de informações que tivemos aqui hoje. Aprendi muito, passei o pouco que consegui já aprender durante a minha vida aí, acadêmica, as vivências, e obrigada pela presença de todos. Aproveitem esse conteúdo, compartilhem. Espero que tenha sido enriquecedor a todos. E eu gostaria de deixar só a frase final de equilíbrio mesmo, a palavra equilíbrio e aquela frasezinha de se cuidem, né? Se cuidem, priorizem a saúde de vocês, porque eu costumo dizer que sem saúde a gente não faz mais nada.
Então, a prioridade precisa ser a nossa saúde para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga viver, né? Então, saúde em primeiro lugar, logo depois vêm as outras coisas, e aí a gente vive feliz da vida. Nesse mundo pós-pandemia estamos aqui. Que bom, que alegria! Então, muita saúde a todos nós, um bom sábado, um bom fim de semana. Se sintam abraçados. Então é isso, gente.